Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Daniela Degrano, especialista em RH de padaria, e hoje eu quero conversar com vocês sobre regulamento interno. Bom, antes de falar de regulamento interno, poupem um pouco minha cara de sono. Estou gravando bem cedinho, não são nem 7 horas da manhã, porque o dia ainda vai longe, mas estou aqui para expor um tema que é bem demandado, não especificamente como tema em si, mas é um assunto que surge em vários grupos e até quando eu estou atendendo padaria, porque às vezes me perguntam, Daniela, pode isso ou pode aquilo? Posso dar advertência num funcionário, uma justa causa? Eu sempre comento, falei, pode, né? Mas tem que se resguardar também até ali o que está ciente ou não, que a empresa tem como regra ou não. Então, o que vai nortear muita coisa ali na empresa, como regra, como conduta, e também se identificar como uma empresa séria, né? Eu sempre comento isso, é o regulamento interno. Ele vai nortear, ele vai, na verdade, influenciar até o clima organizacional na empresa, né? Porque ele vem da cultura. Então, quem são os donos? Que tipo, lembra aquilo que eu falo? Tem a cultura, né? Então, é a forma de administrar, de fazer a gestão dessa empresa, que é de médio a longo prazo, que aí reflete no clima organizacional, que geralmente tem movimentos e alterações de curto a médio prazo, tá? Então, eu sempre busco, assim, lá atrás, quando a gente fala de regulamento interno, eu falo que as empresas têm muitos deveres. Uma vez se é um CNPJ, tem um professor meu da pós de compliance trabalhista que ele fala, não dá para brincar de ter CNPJ, e não dá mesmo. A gente tem que cumprir CLT, tem que verificar a convenção da categoria, tem que seguir regras, né? Governo, imposto, Secretaria do Trabalho, enfim, e blá, blá, blá. Não, fora, né, as outras questões que não são de RH ou trabalhista, né? Só estou aqui citando as obrigações como com os funcionários. Então, existe às vezes um desânimo do empregador nesse sentido. Eu até já passei por esse momento revolto há uns anos atrás. Até eu descobri que sim, a gente também tem direitos, né? Como empresa ali, a gente tem direitos e podemos exigir algumas coisas. Porém, entretanto, todavia, uma vez que você é empregador, está ali gerando emprego, sim, você tem que cumprir devidamente alguns deveres. Então, o salário tem que estar em dia, os benefícios têm que estar ok, o ambiente tem que ser seguro, tem que ser uma empresa com um clima ali, com uma gestão organizacional bacana. Ok, cumprimos todas as nossas obrigações, isso eu estou falando com relação ao RH, tá, pessoal? Esquece todas as outras milhões de obrigações gerais como empresa. Estou comentando especificamente do RH. Então, cumprir ali com tudo que eu devo, né, ao funcionário, à questão trabalhista, aí sim, eu posso determinar quais são as regras específicas da minha empresa, né? Porque, como eu já falei, a gente só faz pão igual. De empresa para empresa, algumas regras mudam, o que pode em uma não pode em outra. Porém, a gente tem que pensar numa coisa. Quando a gente fala em regulamento interno, existe uma coisa assim, uma ordem lógica, né? Tem lá CLT, Constituição Federal, aí depois vem a convenção, e aí sim vem o regulamento. No regulamento interno, você vai determinar o que não está específico nesses outros órgãos, nessas outras obrigações, né? Então, esses outros documentos, leis, né, enfim, eles determinam a situação maior e aí vai afunilando até que dentro da sua empresa você determine o que não está lá, né? Ou o que você pode ali afinar um pouquinho mais e deixar um pouco mais claro. Eu sugiro que o regulamento não seja um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Bom, Ctrl+C, Ctrl+V, um copia e cola, né, pessoal? De uma convenção, nada disso. Você vai sim poder, eu vou falar aqui alguns pontos, colocar coisas que estão na CLT, reforçar alguma coisinha que está na convenção, sim, mas de que forma aquilo é tratado na sua empresa. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Enfim, então a gente tem que seguir uma ordem lógica, né, de regras aí também, de obrigações e como que eu posso dizer, esclarecimentos, né? Então,
como eu falei, CLT, Constituição, Convenção, tal, até chegar no regulamento. O regulamento é para falar que aqui é para citar assim, aqui não é a casa da mãe Joana, não. Aqui também tem que cumprir algumas coisas. E é muito engraçado, pessoal, quando eu contrato, faço a admissão de um funcionário que já vem de outra padaria, e às vezes as padarias, eu não estou generalizando, né? Estou falando de algumas que não têm essa estrutura organizacional. Por, às vezes, ingenuidade ou realmente não ter condição de ter essa estrutura, elas não têm esses regulamentos, tá? Ou tem uma gestão, às vezes, com um líder, alguém um pouco mais brincalhão, alguma situação. Aí, quando o funcionário entra numa empresa aqui, numa padaria que tem algumas regras, ele até acha estranho, porque ele fala, pô, na outra padaria era assim, era assado, sabe? A gente fazia, pegava vale a hora que queria, né? Enfim. É um pouco delicado. Como eu falo, não que às vezes, mesmo com regulamento, algumas coisas não vão acontecer na nossa empresa. Dependemos de alguns seres humanos ali para conduzir também, né? Os líderes, os gerentes, eles precisam estar alinhados com esse regulamento. Mas é importante que essa cultura, essa gestão esteja muito bem enraizada nessa empresa. Então, uma pessoa que vem de uma padaria que era a casa da mãe Joana, entende que agora não é bem assim. Lembra aquilo que eu falei? A padaria é uma empresa, não são só multinacionais que fazem certas coisas. Temos um CNPJ, temos responsabilidade e, como eu bem disse, não dá para brincar, né? Bom, aí as padarias entram, né, nessa questão, como eu falei no início do vídeo. Ah, Daniela, eu posso advertir? Não posso? Preciso aceitar esses atestados? Eu não preciso? Posso isso? Eu posso aquilo? Aí como eu pergunto? É aí que eu pergunto. As determinações estão claras, estão cientes com os colaboradores que ele trabalham, elaboram? Estão? Então, é nesse regulamento de empresa para empresa que alguns procedimentos mudam. É o tal regulamento que vai determinar algumas coisas. Ah, Daniela, qual é o tamanho desse regulamento? Como que eu faço esse regulamento? Não vou conseguir aqui citar tudo, porque dependendo do regulamento pode ter de 4 a 30 páginas. A média, que quando eu faço com as padarias, quando eu dou também nos cursos, no treinamento, é um regulamentozinho aí de pelo menos umas 10, 11 páginas, né? Precisa aí estar... Ainda mais aqui no ABC, que tem bastante regras, não, benefícios, algumas coisas, então é importante explicar como conduz essas coisas dentro da empresa. Então, o tamanho, enfim, depende de empresa para empresa. Eu vou tentar aqui citar para vocês, deixei até aqui anotado alguns pontos para não esquecer, do que eu acho importante estar nesse regulamento, né? Nesse manual de conduta, enfim, o nome que se dê. A primeira coisa é a conduta, a disciplina interna. É óbvio, Daniela, é óbvio. Mais uma vez, uma cliente minha falou um negócio que ficou gravado na minha mente. O óbvio precisa ser dito. Então, independente de ser óbvio ou não, reforce a importância dessa conduta, desse funcionário dentro da empresa. A importância dele zelar pela sua vida privada e particular e, da mesma forma, o respeito ao próximo, a integridade física do coleguinha, né? Então, como eu falei, é óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito. Então, coloque lá no regulamento especificações sobre a conduta dessa pessoa, tanto com relação a ela mesma quanto com relação aos colegas. Outro ponto é o zelar pelas instalações e pelos equipamentos. Eu já pus um vídeo aqui para vocês falando sobre se pode descontar ou não do funcionário prejuízo financeiro, ou seja lá de qual outra espécie que ele tenha causado na empresa. Então, dentro do regulamento, também está ali falando que ele é responsável também por zelar as instalações, não ficar pichando parede, né, destruindo vaso sanitário, né? Será que acontece só em uma ou outra? Eu não sei. Mas esses equipamentos também que eles manuseiam, enfim, tem contato. E coloca também, especifica nesse regulamento, o que ele deve fazer caso ele perca algum utensílio, alguma coisa, ou danifique, mesmo que não foi intencional, né? Tem ali algum equipamento que é, principalmente os de segurança, que é importante
ter ali, né, algum coletivo, alguma coisa. Então, quebrou, danificou, quem que ele vai avisar? Quem que ele vai comunicar? Então, é responsabilidade dele também avisar, até por segurança coletiva, para a empresa, às vezes, fazer uma manutenção de algum equipamento que um líder, alguém ainda não chegou, né, ao problema. Então, como ele pode e deve conduzir nessas situações? Bom, sobre pertences pessoais, questões sobre objetos pessoais. Então, coloca ali no manual o que a empresa oferece. Oferece armário, oferece cadeado, onde está localizado, qual que é a responsabilidade do funcionário ou não. É ali também que você pode especificar, olha lá, um tema polêmico também dos grupos. Se pode celular, não pode celular, onde ele vai colocar o celular, o que ele vai fazer se ele precisar entrar em contato com alguém da família, tudo. Então, especifica também ali no regulamento essa situação do celular e dos pertences pessoais. Bom, um ponto também importante, como é feito o registro do horário de trabalho. Então, é eletrônico, é manual, aonde se encontra esse equipamento, caso ele esqueça de marcar, como ele tem que conduzir, a quem ele tem que se reportar. Então, na metade do dia, ele percebeu que ele esqueceu de marcar a entrada. Com quem que ele vai falar? O que ele vai fazer? Então, especifica também no regulamento essas situações do registro do horário de trabalho. Tem empresa também que coloca no regulamento o que ela permite ou não com relação à hora extraordinária, as horas extras. Então, para fazer hora extra, eu vou pedir autorização para alguém, precisa estar documentado ou não. Eu simplesmente faço hora extra e depois o RH que se vire para verificar a redução de custos na empresa, a demanda disso daí. Então, pode também ser colocado no regulamento interno como a empresa conduz a situação de hora extra. Um tema polêmico também, entrega de atestado. Tem gente que, assim, tem vezes que fala assim, Daniela, é 24 horas que eu tenho para entregar um atestado, qual o tempo de deslocamento quando eu vou e volto, o que é permitido? Bom, tem algumas convenções que já determinam isso na própria convenção, prazo, forma de entrega, como é realizado, enfim. Mas, como eu falei, tem padaria que tem RH, tem padaria que não tem RH, tem padaria que tem RH, mas é o mesmo RH para várias unidades. Então, qual que é o dia e horário que esse RH se encontra naquela unidade? Então, mesmo que tenha em convenção, eu sugiro que algumas determinações ou especificações estejam também em regulamento. Então, o prazo de entrega, a forma de entrega, como é realizado, né, como é conduzida essa entrega. Mesmo porque, pessoal, agora deixa eu fazer um adendo, independente se está em convenção ou não, a gente agora com o E-Social tem algumas regras que a gente tem que seguir de prazos também para o governo. Então, quando o funcionário entrega, hoje em dia atestado, lá na padaria da minha família, tudo, ou até nas que eu acompanho, eu falo para eles, falo, gente, vocês não imaginam para onde vai esse documento. Então, eles têm que entender que não é só a empresa ali, entreguei ali para o gerente, para o coordenador, ficou ali jogado, e eles que se virem para abonar esse meu dia, não funciona assim, né? Então, a gente também reporta essas informações para outros órgãos maiores, né, competentes àquilo. Então, é importante que ele saiba que a gente está ali determinando alguns prazos, algumas situações, pelo bem dele mesmo, porque a gente precisa também reportar essas informações. Bom, outro ponto, como é realizado o pagamento? Daniela, que coisa óbvia. De novo, óbvio precisa ser dito, pessoal. Como é realizado esse pagamento? A empresa tem conta salário, não tem conta salário? No quinto dia útil, é óbvio. Não, não é óbvio. Então, se é no quinto dia útil, o quinto dia útil é o limite. Se a empresa não tem conta salário, como que ela faz, né? Ela começa um dia antes, um dia depois. As assinaturas prévias em Olerite, quando se tem conta salário, já correspondem ao recebimento? Não, é só uma assinatura do recebimento do Olerite, do recibo, né? Então, o pagamento vai cair no banco no dia certo, enfim, especifica tudo isso bonitinho, né? Outro ponto, como funcionam as refeições? Aonde é servido? Quais são os horários liberados? Então, eu sugiro sim, quando a padaria não é 24 horas, pessoal, tem que pensar assim, o pessoal da cozinha também tem que ir embora num certo horário. Então, até que horário fica liberada a janta?
porque senão até o pessoal comer, né, dependendo do horário de trabalho de cada um desses setores, o pessoal da cozinha precisa liberar o setor limpo e organizado para o turno que vai começar no dia seguinte. Então, determinar também algumas situações de limite de horário. Se o horário de refeição desses funcionários já está fixo, ok, beleza, já está tudo organizado. Se é o coordenador ou é o gerente que conduz ao horário de cada um, então até que horário pode liberar em respeito até a colega que vai ter que limpar o setor ou finalizar o setor ali da cozinha. Se a empresa não tem cozinha, é servida marmitex, então como que é servido, aonde as pessoas se retiram, ou onde elas comem ou consomem, né, aquela marmita. Então, deixa isso bem especificadinho também, o que é liberado, principalmente em padaria, pessoal, se deixar, o pessoal entra usando uniforme P e sai usando GG, porque tem coisa para comer o dia inteiro em padaria. Então, o que a empresa libera ou não de consumo? Bom, já falei das refeições. Outro ponto também bem importante, explicação dos benefícios. Ah, Daniela, você acabou de falar que não é para copiar e colar a convenção. Não, não é. Mas, se na convenção está lá determinando que você tem que oferecer um convênio médico, por exemplo, coloque no seu regulamento qual que são os documentos que você precisa para o funcionário que quer incluir ou não dependente, se pode ou não incluir, quem que são os dependentes que o convênio também entende como dependentes, especifica ali no regulamento, né? Então, se o funcionário quer já para o mês seguinte a inclusão, qual que é o prazo que ele tem para entregar para a empresa conseguir fazer a movimentação. O Vale Transporte também, que é uma coisa óbvia, como funciona a recarga, coloca ali, se o funcionário perder a via do cartãozinho dele, onde ele se reporta, o que ele faz, cancela é ele que solicita a segunda via, a empresa ajuda nisso ou não, cesta básica, seguro de vida, enfim, tem milhões de benefícios que, apesar de estar ali exigido em convenção, tem a parte de manutenção da empresa também e de movimentação, que a empresa segue também alguns padrões da operadora. Então, precisa estar ali explícito, né, também delimitado no regulamento interno, para que o próprio funcionário se programe, né? Se acontecer alguma situação, quero pôr, quero tirar, quero cancelar o meu VT, como que eu faço? Quais são os prazos que eu tenho para tudo isso, né? Então, está ali também especificado em regulamento. Proibições. Então, aqui tem vou colocando no regulamento os artigos não, a numeração, né? Então, artigo 1º, artigo 2º, dentro dos artigos a gente vai colocando as letrinhas, A, B, C, D. Nas proibições, eu brinco que as padarias começam a inventar até letra, porque já acaba o alfabeto, né? Já foi de A a Z. Por quê? Ali a gente pode colocar. Pode fumar, não pode fumar, aonde pode, se pode jogo, não pode jogo, pode rifa, pode vender coisa interna, não pode, enfim. Ah, Daniela, algumas coisas já estão até determinadas, né, na própria CLT, que não pode, que gera justa causa, sim, mas também especifica ali no regulamento, né? Como eu falei, o óbvio às vezes precisa ser dito. Determinar também em convenção algumas responsabilidades dos funcionários, né? Então, deixa ali também explícito algumas questões de responsabilidade. E também de uso de imagem, acabei de lembrar isso. Uso de imagem, se a empresa tem monitoramento de segurança, além das plaquinhas que você distribui pela empresa de sorria, você está sendo filmada, né? Você também especifica em regulamento por que é usada essas imagens, para que, quando, onde, se é só questão de segurança, que tem também o uso da imagem, se for fotografada alguma coisa interna dentro da empresa, para fins de divulgação, né? Se já está autorizado ou não pelo funcionário isso. Então, aqui eu citei, né, algumas coisas mais principais aí que eu vejo que entra em dúvida. Mas, no geral, pessoal, o regulamento vai especificar que é uma empresa séria, né? Esse regulamento, ele não só tem que estar ciente pelo funcionário, documentado nessas cláusulas, tudo, que ele tem acesso também a esse regulamento, mas que eu sugiro que vocês só coloquem em regulamento que já está implantado na empresa. Então, Daniela, me manda aí uma cópia de regulamento, eu ouço muito isso, me manda uma cópia, me dá um modelo aí de regulamento que eu quero já colocar na minha empresa. Pessoal, isso daí é um tiro no pé,
Porque se você for colocar no regulamento alguma coisa que não está implantado, você já gera burburinho, revolta, sabe esses adolescentes revoltados sem causa? Porque eles não estão ainda entendendo o que vai acontecer futuramente com... deixa eu dar aqui algum exemplo que eu falei. Entrega de vale transporte em cartão. Mas o cartão, mas tem isso. Ele já começa a criar um problema que não existe, só porque ele leu no regulamento e não está praticado. Então, primeiro eu vou implantar na empresa para depois inserir em regulamento. E aí eu sugiro, eu já falei aqui sobre integração, tem um vídeo aqui no YouTube falando sobre integração de funcionário, vai lá. E essa explicação do regulamento faz parte da integração. Então, ele não vai só ter acesso, poder ler ou documentar a ciência, você vai verbalizar bastante dessas situações na própria integração, justamente porque na integração ele já faz opção de algumas situações ou não, como eu falei do convênio de dependente, vale transporte, tudo, mas porque você já vai verbalizar de forma clara algumas coisas que pode ser que ele tenha dúvida. Mas deixa aí também aberto, se ele lê o regulamento depois com mais calma, tudo que ele venha, né, tirar dúvida, esclarecer e também sugerir. Tem pontos no regulamento interno que eu uso, que foi sugerido por próprio funcionário. Então, Dani, põe lá, porque o pessoal às vezes tem dúvida. É verdade, vou pôr. Então, deixa aí aberto para que a empresa também esteja flexível para ter essa comunicação direta com o funcionário. Então é isso, pessoal. Espero que tenha feito sentido para vocês, espero que tenha ajudado, porque é um tema, como eu falei, que gera um burburinho, né? É aqui que eu falo que é a balança da empresa, não é nem o outro, nem o 80, né? Como eu sempre falo. Então, não é não ter regras e depois querer aplicar uma advertência do nada, né? Mas é uma coisa já alinhada entre empresa e colaborador. Então, como eu falei, não é a casa da mãe Joana, temos regras a seguir, você está sendo orientado, está ciente de todas essas informações, que do mesmo jeito que eu estou cumprindo como empresa os meus deveres, você também tem responsabilidades a seguir, né, a cumprir de acordo com o que eu tenho de direito como empresa também de exigir, tá? Então, fica aqui a minha dica. Se você gostou do vídeo, dá um like, hein, pessoal? Ou um dislike também, não tem problema. Comenta aqui se gostou, não gostou, deixa nos comentários, que eu não tenho ainda a bola de cristal para descobrir o que você não gostou para eu poder melhorar, né? Então, deixa aqui nos comentários, deixa a sugestão de tema, porque é aí que eu trago mais conteúdo. E se não é inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho, isso ajuda o canal a subir e eu trazer mais conteúdos para vocês. Bom, pessoal, acho que é isso e a gente se encontra para o próximo vídeo. Um abraço!